Olá, irmãos, caros colaboradores da assistência de formação, especialmente do setor de conteúdo. Então, me chamo Laura Cristina e venho partilhar um pouco com vocês sobre algumas dimensões da produção de conteúdo, da produção de manuais que nós trabalhamos no nosso setor. Nós trabalhamos com manuais tanto para a comunidade de vida quanto para a comunidade de aliança. Então, nós temos o desafio de nós adequarmos sempre a linguagem ou para a comunidade de aliança ou para a comunidade de vida, né? Então, isso é algo que, primeiramente, quando nós vamos produzir um manual, a gente precisa ter em mente, né? O público-alvo a quem destina esse material. É para consagrados, é para a comunidade de aliança, é para a comunidade de vida, é para postulantes. Então, sempre é importante nós termos um pouco em mente o nosso público-alvo, a quem se destina esse material que nós estamos produzindo. No segundo aspecto, né, o que nós dispomos para esse manual, especialmente no que diz respeito ao tempo, né, no sentido de semanas que estão à nossa disposição. Nós enviamos para vocês um infográfico que fala um pouco das etapas dessa produção de manuais. Na primeira etapa descrita lá, é esse momento onde nós vamos definir os temas, né? O discernimento de temas. Primeiramente, há um discernimento geral por parte da assistência de formação, com a formadora geral, né? E outras pessoas, onde é discernido os temas para aquele ano formativo. E nós recebemos, então, como produtores, vamos dizer assim, escritores, nós recebemos esse tema geral e nós vamos precisar destrinchar um pouco esse tema, né? Então, por exemplo, se nós recebemos o tema para a gente trabalhar pobreza, então eu vou precisar destrinchar esse tema pobreza. Então, o que eu vou falar sobre a pobreza? Qual é o intuito desse bloco? Qual é o objetivo desse manual para que eu possa destrinchar esse aspecto da pobreza? Então, eu vou falar dos conceitos da pobreza, eu vou falar da pobreza em Jesus Cristo, que é o nosso primeiro modelo, né? Eu vou falar sobre a pobreza no carisma, que eu não posso deixar de mencionar. Vou falar sobre a pobreza dentro do estado de vida, vou falar sobre a pobreza numa dimensão de bens, numa dimensão espiritual, de abandono nas mãos de Deus. Enfim, então, primeiramente, ao receber o tema e as semanas que eu vou dispor para fazer aquela formação, são 5 semanas de formação, são 10 semanas de formação, então como eu vou colocar os temas dentro dessa grade, né? Vamos dizer assim. Então a gente deve primeiramente rezar, nos colocarmos diante de Deus para escutar a Deus a respeito desse tema, do que Deus quer para a comunidade naquele ano. É importante nós tomarmos em mãos tudo que Deus tem falado para a comunidade à luz daquele tema. Então, será que Deus falou sobre isso na escuta? Será que Deus falou disso no retiro da grande comunidade? Será que Deus já falou sobre isso na reciclagem? Então, se Deus já está falando sobre isso para a comunidade, como eu posso aprofundar isso que já está sendo falado, né? Então, assim, eu vou discernir em oração os temas, os subtemas desse grande tema geral, e a partir desse momento eu vou então eleger os subtemas para esse manual, né? E assim colocando, como eu expliquei, né? Pobreza e o estado de vida, pobreza e o abandono, e assim por diante. Então é assim um pouco como a gente vai definindo um pouco essa grade, vai definindo um pouco os temas das formações subsequentes, né? Uma coisa também importante, nesse momento de discernir os temas, é importante que ali eu também já eleja as bibliografias que eu vou usar, né? Porque a partir do momento também que eu vou começando a fazer a pesquisa, é que vai trazendo também, vai se levantando também esses temas, né? Eles vão se confirmando, vão até surgindo outros para que sejam trabalhados. Então, assim que você já tem uma noção geral de quais esses subtemas você vai poder trabalhar, então, a partir das bibliografias podem ir surgindo aperfeiçoamentos desses subtemas, né? Então, é um trabalho de muita abertura ao Espírito Santo, com certeza, porque às vezes a gente começa um manual pensando num rumo e o próprio Espírito às vezes vai conduzindo para outro rumo, né? Mas o mais importante é estarmos atentos à voz de Deus e à inspiração do Espírito Santo,
forma como Ele quer se utilizar de nós, tá bom? Então, de forma simples, um pouco sobre essa primeira etapa. Então, Deus abençoe e que o Espírito Santo conduza o nosso trabalho. Shalom.